Bem, nós vamos conversar agora com o chefe de cozinha Américo Barata, diretamente de Salinópolis, onde atua profissionalmente. Oi, Américo, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Prazer falar contigo. Uma boa noite para ti e para quem está nos assistindo. Que tal aí, Salinas? Muito sol, muita chuva, como é que está a situação? Aqui é sempre muito sol. Nós temos a temporada de chuva, né? Que aí já é muita chuva. Aqui praticamente as estações são mais bem definidas do que em Belém. Aqui Mas agora, chove muito. agora em junho já suspendeu tudo, né? Sim, sim. Nós já Bem, estamos com os dias de verão. eu vi que a prefeitura liberou a abertura de pousadas, hotéis e restaurantes, né? Até como teste. Esse último final de semana deve ter sido já um teste para vocês verem como vão se comportar em julho. O que é que você acredita que vai acontecer em julho? Olha, na verdade, tudo que vai acontecer são suposições, né? Muita gente fala muito, mas eu acho que certeza nós temos poucas. Nós fizemos essas 2 semanas de teste e, a princípio, todos seguimos os protocolos de saúde, né, que estão sugerindo, e eu acho que a coisa vai andar mais ou menos por aí, né? Respeitando os protocolos, e aí acho que julho tem boas chances de a gente ter, não um julho como... Não um julho normal, porque muita gente fica com medo ainda, né? Acho que tudo que se falou, principalmente na mídia, né, isso assustou principalmente os grupos de risco. Então, essas pessoas com certeza ainda estão muito receosas em sair de casa. A gente vê pelos shoppings, inclusive. Tem muita gente que não frequenta ainda, não está frequentando ainda a vida como os lugares e, enfim, não está vivendo como se vivia anteriormente. Isso é normal. Eu acho que... Agora, deverá ser um julho também sem muito barulho, sem muita badalação. Negócio mais calmo, mais tranquilo, né? Acredito que o setor de eventos, de festas, sim, serão bem mais atingidos. Se fala aqui que vamos ter festas com 50% da lotação, mas como controlar isso também? Então, muito difícil. Acho que não, são coisas que ainda não tem solução. E na praia, normalmente, o que tem acontecido? É uma aglomeração, né? As pessoas não conseguem ficar distantes, ficam grupos. Fica um grupo, mas eu acho que na praia talvez é um lugar que tem o menor risco, né? Porque é muito ventilado, as pessoas, apesar de estarem próximas, mas são pessoas que chegam em família, então são pessoas que já convivem. Então, imagino que não seria um lugar que oferece maior risco à população. Acho que fora da praia é muito mais do que praia. Você atua com os dois negócios diretamente envolvidos. Você atua com pousada e você atua com restaurante e restaurante na praia. Quais os cuidados específicos que você adotou em Salinas? Então, nós temos uma associação aqui de turismo e essa associação criou um protocolo. E dentro desse protocolo, todos, não só eu tenho uma pousada com um restaurante, então todos os dois estabelecimentos a gente respeita esse protocolo, assim como os concorrentes, né? Assim como os outros restaurantes. Então, nós reunimos e todos estão estabelecendo e vamos cumprir tudo aquilo que o protocolo determina, que é o básico. Né? Na verdade, a colocação de álcool em gel, o uso de máscara, a distanciamento entre as mesas, 50% só de ocupação. Então, a princípio, seriam esses os protocolos principais. No restaurante você vai trabalhar só com reserva. Eu tenho que reservar com quanto de antecedência? Eu agora fora de temporada estou trabalhando somente com reserva, mas no mês de julho nós abriremos normalmente. Então, fora do mês de julho, a gente pede que avise pelo menos com 12 horas de antecedência, porque a ideia é que a gente providencie toda a matéria-prima necessária e dimensione a equipe de trabalho, até porque está tudo muito incerto, a gente não consegue prever nada, dessa forma a gente consegue minimizar os custos e fazer um atendimento mais adequado. Agora, em junho, você inovou com delivery na praia. Você pensa em manter esse tipo de serviço durante a temporada? Algumas apostas que a gente está fazendo, uma delas é o takeaway, que é a pessoa pedir. A gente vai ter um aplicativo na praia onde o cliente pode pedir sem contato do garçom e aí só faz o recolhimento ali na praia. Ou para levar, né, ali imediatamente ou entregar em casa. Essa é uma aposta, eu acho que é uma das mudanças que nós vamos ter a partir de então e vamos ver até que ponto isso se materializa.
Américo, Mas a ideia é continuar. você lançou a marca Virianduba. Me parece que já tem 3 anos, né, que ela está atuando. O que significa Virianduba? Virianduba significa terra de muitos pássaros em Tupinambá. Quando os portugueses chegaram, encontraram os índios na região. E os índios chamavam para aquela região de Ianduba, que é na linguagem Tupinambá. Mas eles não conseguiam falar, e aí adotaram o nome Virianduba. Eu achei a história interessante e adotei no meu restaurante. Até porque você faz um mix da cozinha lusitana com a cozinha nativa, né? A cozinha indígena. E a ideia pegando um pouco o que aconteceu, a ideia é fazer essa fusão da cozinha dos que chegaram com a cozinha dos que já estavam aqui. Então, é fazer essa mistura. Então, a gente brinca com bacalhau e o peixe seco, com açaí. Da praia, como é que você se posiciona? Como barraca de praia ou como restaurante? Eu me considero talvez o único restaurante, porque eu tenho um cardápio formatado para restaurante. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho petiscos, eu tenho coisas que a pessoa pode simplesmente ali pedir para conversar e não só um restaurante. Mas eu chamo de casa de verdade, porque é um lugar onde as pessoas ficam com mais tempo para conversar. Inclusive, agora eu fiz um terraço coberto, que é uma espécie de um lounge. Então, ali tem vários sofás, as pessoas sentam, eu coloquei uma vegetação intensa também, então como se estivesse dentro da floresta de frente para a praia. Sim, isso é extremamente interessante. Me diga uma coisa, como é que está em nível de segurança? Ouve-se falar de muitos problemas de segurança em Salinas. Qual é a sua ideia? Nesses 3 anos que eu estou por lá, mais frequentemente, nunca tive problema com absolutamente nada. O que se tem, na verdade, casos pontuais, como se tem em qualquer lugar, e por serem pessoas mais conhecidas, talvez isso tome uma dimensão maior. Mas eu não tenho visto, em absoluto, nenhuma questão muito grave de segurança. E tenho visto muito policiamento muito ostensivo, que isso, de certa forma, dá um pouco mais de segurança para o turista. E o abastecimento da cidade? Você viu algum problema agora durante esse período? E como vai se comportar para a temporada? Então, Salinas tem uma característica que poucas pessoas talvez consigam enxergar isso. É uma cidade preparada para uma população 3 vezes maior do que ela costuma ter. Então, a gente tem sempre um superdimensionamento de vias, de abastecimento. Hoje nós temos uma rede de supermercado que seja a maior do Pará. Então, isso tudo dá segurança e quanto ao abastecimento, eu nunca tive problema com nada. Você abastece as suas casas aí mesmo? Sim. Na maioria das vezes, quando eu preciso de alguma coisa muito específica, é que eu preciso me abastecer em Belém. Normalmente, tudo que eu preciso eu encontro aqui mesmo, sabe? Bem, e a Covid, de alguma forma, melhorou o sistema de saúde da cidade? Sim, como eu falei, a cidade está direcionada para os habitantes de Salinas, mas também para a população flutuante, né? Para quem chega como visitante. Recentemente foi inaugurado um outro hospital, o prefeito Paulo Henrique inaugurou um outro hospital que dá, então, mais segurança para a população e para quem tiver a passeio. Que bom. Então, saúde, segurança, tudo sob controle, abastecimento também, quer dizer, está tudo pronto. Você acha que agora esses testes de junho vão credenciar a cidade para julho? Eu acredito. E é como eu falei, tudo é uma aposta, mas eu vejo também como muitas pessoas não conseguiram viajar para locais mais distantes, o turismo interno eu acho que vai valorizar bastante nesse momento. E Salinas é uma grande opção para quem está aqui na região. A malha aérea ainda terá problemas em julho, então a tendência é que quem queira sair da cidade fique por aqui por perto, é verdade. Com certeza. Então, acho que por esse aspecto, eu acho que a gente vai ter uma demanda não como os outros anos, mas acho que não vai ser tão ruim quanto se imaginava. Você trabalha com música ao vivo na praia? Nós vamos fazer também no mesmo local, na frente da barraca, eu estou com a ideia de colocar ali no final da tarde
uma pessoa tocando um sax e um DJ depois para esticar a festa. Então, naquele É o pôr do sol. A partir do pôr do sol, inicia com saxofone e depois um DJ para animar a festa, para esticar até a noite, que aí à noite a gente já começa um serviço de jantar. Como é que está a estrutura viária? A estrutura viária da cidade? Muito buraco, está tudo arrumadinho? Em Salinas, especificamente, não. O prefeito é muito cuidadoso, e aqui vale um elogio, porque ele realmente preza pela cidade. Chegando a Salinas, a gente encontra um probleminha na estrada, mas na última viagem que eu fiz já estavam reparando. Então, eu imagino que agora para esse feriado ou para julho, a estrada já esteja em condições. Já esteja tudo resolvido. Olha, Américo, boa sorte aí, tomara que tudo isso se realize realmente, que nós tenhamos um veraneio tranquilo, até com público surpreendente, que vocês talvez não estejam nem acreditando. Mas tudo leva a crer. Assim eu espero, mas enfim, toda uma aposta, a gente hoje não sabe muito bem o que fazer, que tipo de limonada fazer, mas eu imagino que a gente vai ter um julho, quem sabe que surpreenda a todos. O limão já está na geladeira, né? Então é só esperar que que os veranistas apareçam. Olha, Américo, muito obrigado, boa sorte e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Uma boa noite. Um abraço, tchau. Bem, nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Odilon Teixeira. Conselheiro, é um prazer poder falar com o senhor. Está tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer enorme falar contigo também. Um prazer estar falando com você, com os telespectadores do teu programa, tá? E é uma satisfação muito grande poder conversar com você no teu programa sobre as atividades do Tribunal de Contas e como nós, no Tribunal de Contas, estamos reagindo a esse período excepcional em que estamos vivendo no contexto atual. É verdade. Em função desse período, nós estamos fazendo uma entrevista remota. E como têm sido as sessões remotas no Tribunal de Contas? Há julgamentos? Mauro, o tribunal ele vem dando continuidade ao seu planejamento estratégico. Naturalmente, com a pandemia, essa questão do isolamento e distanciamento social, houve algumas ações que precisaram ser postergadas e outras antecipadas. Nós estamos aí com um projeto de implementação do nosso processo eletrônico que teve que ser adiado um pouquinho lá para julho, agosto, talvez tenhamos com ele já rodando definitivamente no tribunal. E nós íamos instalar as sessões virtuais a partir daquele momento, um passo por vez. Mas, em função da pandemia, e para nós mantermos a nossa continuidade de ações, inclusive dando uma satisfação para a sociedade, que é do mistério que o tribunal vem realizando, das suas ações, dos seus julgamentos, nós começamos a partir de 23 de abril, então, utilizando as plataformas digitais, iniciamos as nossas sessões virtuais. E elas vêm funcionando muito bem. Estamos já no mês de maio, todas foram por videoconferência de forma virtual. Mas com pauta normal, presidente, inclusive com julgamentos? Olha só, veja bem, nós modificamos o regimento possibilitando, inclusive, que haja sustentações orais. Tá? É possível, sim, nós notificamos as pessoas, já tivemos prestações de contas julgadas nos nossos julgamentos, representações, admissões de pessoal. Tu sabe que nesse momento de pandemia há muita contratação temporária em função da questão da saúde pública. E todos esses processos vêm sendo analisados na sua legalidade pelo tribunal. E as sessões virtuais, elas estão, nesse sentido, contribuindo muito para esse feedback à população e ao próprio governo, né, ao próprio Poder Executivo. É possível, sim, te garanto, realizar julgamentos com tranquilidade, com sustentações orais também. Ainda não tivemos, mas está previsto agora para o mês de junho iniciarmos alguns julgamentos. Notificamos alguns casos, mas não houve iniciativa de gestores em fazer ainda sustentação oral nas nossas sessões virtuais. Isso depende muito, um ônus, né, de quem se defende, né, um ônus daquele que deseja se manifestar. Presidente, quando é que o tribunal retorna com a sua atividade presencial?
Olha, Mauro, a partir verificando a evolução aí das autoridades sanitárias em relação à abertura, inclusive econômica, da pandemia, eu vejo uma grande responsabilidade. Nós precisamos acelerar, contudo, com o pé no freio, né? O Estado, né, as autoridades sanitárias estão avaliando os índices epidemiológicos. E na última sessão ordinária, virtual, dia 4 de junho, nós, o plenário, né, uma ampla discussão, que já vinha há 2 semanas nós travando esse debate, nós entendemos, nesse primeiro momento, se mantiver os índices epidemiológicos e for possível, o nosso retorno gradual, Mauro, a partir de julho, dia 6 de julho. A partir do dia 1º, as chefias, os secretários, os diretores, os coordenadores, eles retornam justamente para organizar e planejar esse retorno, porque é preciso manter um distanciamento dentro das salas. Se não for possível, vamos continuar trabalhando com revezamento. O grupo, aquelas pessoas que se encaixam no tal grupo de risco, acima de 60 anos, gestantes, lactantes e outras doenças, eles vão continuar no trabalho remoto nesse primeiro momento. Então, com toda a responsabilidade, e nesse período, Mauro, nós vamos providenciar toda a higienização do tribunal, a desinfecção, para que nós possamos retornar com toda a cautela e segurança possível a partir de 6 de julho. Presidente, tendo nossa primeira sessão presencial no dia 7, se Deus assim o permitir. Presidente, e o teletrabalho? O Supremo, por exemplo, estendeu o teletrabalho até janeiro do ano que vem. Como é que vai funcionar esta modalidade em nível de TCE? Mauro, nós estamos trabalhando remotamente, né? É claro que você deve bem saber, eu estava te falando, nós estamos implantando o processo eletrônico. Então, nossos processos, na sua grande maioria, quase praticamente todos, são ainda físicos, né? Para que o nosso pessoal continue trabalhando remotamente, há uma necessidade de digitalização deles. E estamos providenciando. Isso é uma outra ação, né, que ficou um pouquinho adiada em função do lockdown de Belém, mas com a abertura agora econômica, a gente já está providenciando, finalizando a contratação, e até final de junho, início de julho, nós pretendemos digitalizar todos os processos físicos do tribunal. Com isso, nós vamos poder, então, inclusive, pensar em continuar, se for o caso, para aquelas pessoas que não puderem retornar presencialmente, o teletrabalho, nesse sentido. Presidente, o calendário eleitoral está seguindo normal por enquanto. O Tribunal de Contas do Estado tem que divulgar uma lista, ou normalmente divulga uma lista de inelegíveis, em função de problemas de contas. Em que nível está a divulgação da lista pelo TCE? Mauro, na nossa página, no site, você pode encontrar essa lista de pessoas que já foi liberada, nós alimentamos... veja bem, não é o Tribunal de Contas que diz se determinado gestor é inelegível ou não. Quem diz isso é a Justiça Eleitoral. Nós alimentamos a Justiça Eleitoral com relação das pessoas que tiveram contas irregulares, né? E essa relação de pessoas, de gestores que tiveram contas irregulares, nós alimentamos diariamente na nossa página na internet. Hoje, se você consultar o nosso site, você verá lá, nos últimos 8 anos, quem teve contas irregulares no tribunal, com débito, né? No caso, passíveis de cobrança por parte da PGE do Estado. E dia 5 é o prazo máximo para o encaminhamento dessa lista à Justiça Eleitoral. Acredito que está sendo discutido um novo calendário no âmbito da Justiça Eleitoral, provavelmente seja postergado o envio dessa lista ao TRE. Ok. Presidente, houve uma queda de arrecadação em função da pandemia, uma queda de arrecadação geral no Estado. Isso deve ter se refletido em todos os órgãos e no TCE também. A pergunta é o seguinte: com essa queda de arrecadação, queda no repasse, isso influencia de alguma forma a fiscalização das contas no Estado? Mauro, de fato, a pandemia houve
a arrecadação ela caiu, porque houve o lockdown, então a atividade econômica diminuiu. Então, a arrecadação, naturalmente, ela houve um decréscimo. E os repasses aos poderes e órgãos diminuiu também. Não por acaso foi discutido no âmbito do Congresso Nacional uma lei que pudesse restabelecer ou compensar os estados em função dessa perda de arrecadação. Essa lei foi aprovada, foi sancionada no final de maio, dia 28, é a Lei Complementar 173. Em princípio, isso não diminui a nossa fiscalização, pelo contrário, né? Nós não vamos diminuir a fiscalização em função da perda de arrecadação. A perda de arrecadação, o que pode gerar, eventualmente, um ou outro serviço do tribunal, principalmente a nossa maior despesa, Mauro, é a folha de pagamento, né? Então, teremos que, em algum momento, equalizar a folha por conta disso, se for necessário. Acredito que até o final do ano, né, com a abertura já econômica e com essas colaborações do governo federal para com o Estado, os repasses sejam restabelecidos e tudo volte à normalidade. Você tocou nas fiscalizações. As fiscalizações elas vêm sendo feitas de forma remota. Nós temos um plano anual de fiscalização, ele é baseado em critérios de relevância, materialidade e risco. Em função da pandemia, naturalmente, muitas dessas contratações por conta da Covid, né, em combate à Covid, elas caíram nesse nosso critério, nessa nossa matriz de risco e serão verificadas. Temos um plano estratégico e próprio de fiscalização para questões da Covid, como, por exemplo, vamos fiscalizar os hospitais de campanha, o Hospital de Castanhal, essa questão também dos respiradores pulmonares, inclusive o plenário aprovou uma inspeção extraordinária a respeito desse assunto, está na fase de coleta de documentos, tenho já vários documentos, e logo, logo já teremos um relatório técnico em relação da matéria. Além dessas questões, Mauro, entram no tribunal diariamente, tá, representações de várias autoridades, elencando possíveis indícios ou não, eventuais irregularidades, ilegalidades em relação a várias contratações. E o tribunal, a cada representação dessa admitida, ele realiza uma inspeção específica. Nesse aspecto, o Ministério Público de Contas, que oficia perante o Tribunal de Contas, é um grande parceiro, né? Ele tem entrado com várias representações. Ele tem, é preciso dizer aqui, Mauro, para ti, que o nosso tribunal, no tocante à pandemia, nós participamos, juntamente com procuradores do Ministério Público de Contas, do grupo criado pelo próprio governador para acompanhar todas as despesas em relação ao combate à Covid. Nesse grupo, nós temos um servidor e procuradores do Ministério Público de Contas, nós colaboramos no sentido de disseminar as melhores práticas, recomendar as melhores práticas e colaborar no sentido de evitar erros, antes mesmo que eles ocorram por parte da administração. Então, a fiscalização, Mauro, ela não sofrerá prejuízo com a queda de arrecadação. Nós, eventualmente, teremos que trabalhar administrativamente como vamos equalizar, talvez, de forma administrativa, a realização das nossas despesas. Mas a nossa fiscalização em si não terá prejuízo. Ok? Concurso público, presidente, foi estendido a validade do último concurso. O senhor imagina que ainda este ano poderá convocar, nomear? Como é que vai acontecer? Então, Mauro, nós conversamos sobre a queda de arrecadação. Precisamos equalizar despesas. É justamente não é verdade? Por conta da queda de arrecadação, como eu falei para ti, houve uma lei complementar de ajuda financeira aos estados, a Lei Complementar 173. Se você analisar o teor dessa lei complementar, no artigo 8º, há várias proibições. Tá? Isso não significa que eles não deverão ser contratados, o pessoal do concurso. Mas parece que há um período ali de restrição. Eu já pedi, estou provocando a minha procuradoria dentro do tribunal, o meu setor jurídico, para me dar um parecer. O que ocorre, inclusive analisando o artigo 10 dessa lei, é que esse concurso ele deverá ser necessariamente prorrogado. Ele fica suspenso
e as contratações não se realizarão mais neste ano. Elas se postergarão com a suspensão no tempo, acredito, para o primeiro semestre do ano que vem. Mas isso ainda está em análise jurídica, tá? É possível também que o Estado venha, ele próprio, porque há interesse também do Poder Executivo e de outros poderes, suspender todos os concursos no âmbito estadual por uma lei da própria LEPA. Então, é preciso que os candidatos fiquem atentos a isso, não serão prejudicados, porém, eles precisam ter uma certa paciência, porque o Estado, a administração pública como um todo, vem passando por alguns percalços que necessitam equalizações, né? De ordem financeira e de ordem administrativa, e inclusive por questões legais recentemente determinadas pelo nosso Congresso Nacional. Presidente, o senhor passou agora por uma experiência inédita, que é dirigir um poder, um órgão da envergadura do TCE, num período de pandemia. O senhor poderia dizer para nós como é que funcionou essa experiência? O que é que o senhor tira de bom legado desse período? Olha, Mauro, nós conselheiros, né, eu tiro particularmente pela minha história, né, eu fui servidor, eu sou de carreira técnica, né, sempre fui um técnico durante toda a minha vida, estou conselheiro na vaga dos conselheiros substitutos que entram por concurso público no tribunal, a sua origem é concurso público. Naturalmente que a escolha em ser conselheiro é uma escolha do governador. E assim, nós relatamos processos de contas, processos administrativos que envolvam atos de gestão de recursos públicos, feitos por gestores públicos que utilizam recursos públicos. Nós não somos gestores natos, nós não, enquanto conselheiros, não somos gestores. A experiência de ser presidente, e eu acho ela muito positiva, pelo menos, para mim, está sendo muito positiva, porque eu trabalhei já com controle interno, mas sempre assessorando, nunca gerindo, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade. Eu fui alçado à condição de presidente com a renúncia, na ocasião, do conselheiro André Dias, em função da doença dele. Já peguei um mandato digamos assim, em trânsito, né? Com todo um planejamento já não feito por mim, então tive que fazer umas adaptações. Chegando em 2020, surge a pandemia da Covid, né? Digamos assim, esses desafios, eles se multiplicam, né? Mas eu extraio dessas coisas, Mauro, muita positividade. Eu vejo sempre, eu não vejo como um problema, até porque todo problema há sempre solução. Então, se não há solução, não há problema, ok? E eu encaro isso com muita positividade. É uma experiência muito interessante que eu aconselho a todos os meus colegas. Penso que depois de mim, os únicos conselheiros que ainda não que serão presidente é a conselheira Rosa Egídia, falta ela ser, e o nosso novel conselheiro Fernando Ribeiro. Eu aconselho, sim, essa experiência, porque... Mas não com a pandemia, né, presidente? Não, claro, Mauro, claro, sem dúvida. Não desejo isso para nenhum dos meus colegas, aliás, para gestor nenhum. Dá muito trabalho, Mauro. É verdade, eu imagino. Todo dia eu atendo e-mail, atendo WhatsApp, eu assino ofícios digitalmente, vários ofícios por dia, respondo a questões que a PGE levanta, fiscalizações, representações pedindo cautelares dentro do tribunal sobre procedimentos licitatórios que a presidência tem que se manifestar, já que é um momento de urgência, a gente não está dentro de uma normalidade com relatores específicos. Isso tudo envolve bastante trabalho, querendo ou não. Mas a experiência é muito interessante, como eu estava te falando. Né? Porque nós... Pois não, pode concluir. Porque nós, querendo ou não, isso nos ajuda, quando nós estivermos analisando contas de outros gestores, a entender um pouquinho a experiência deles. Não é fácil gerir a coisa pública, Mauro. Não é fácil, não. Tem que colocar a mão na massa para poder depois cobrar uma massa melhor, não é isso, presidente? Justamente, eu concordo com você. Olha, né?
Eu lhe parabenizo pela sua gestão, parabenizo pela atuação do tribunal, agradeço essa entrevista nesse momento, que é muito importante, de esclarecimento para toda a nossa comunidade. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Mário. Eu agradeço, desejo aí uma boa noite aos teus telespectadores. É um prazer enorme falar com você aqui no teu programa. E a gente pode programar outras conversas, né? Eu acredito que essa conversa seja muito proveitosa. Nós nos conhecemos melhor, as pessoas conhecem melhor o trabalho do Tribunal de Contas, e é sempre um prazer enorme. Um grande abraço. Um abraço. Outro para você. Até logo. Espero que você tenha gostado dessas nossas 4 conversas, até porque na próxima segunda-feira, no mesmo horário, estaremos de volta e eu conto com a sua participação. Muito obrigado pela audiência e boa noite.